Bom, eu não sei exatamente porque você clicou nesse vídeo, mas foi uma boa escolha, porque esse é um assunto muito importante e muito mais profundo do que você pensa, com o perdão do trocadilho aqui. Não foi intencional, mas eu meio que escrevi no roteiro pra falar que não foi intencional, então meio que foi. Ao longo da minha vida eu tento sempre achar que eu tô errado nos meus argumentos, né? Eu penso muito sobre eles, mas chega algum momento que vem alguém e me fala, não, na verdade é desse jeito aqui, e eu fico, né, pensativo, fico olhando a pessoa falando, e eu começo a pensar, bom, não é possível que eu tô certo e esse cara de bigode que tá falando comigo tá errado, né? Se ele teve a coragem de botar um bigode na cara dele, ele deve saber de alguma coisa. Até que teve um dia que eu botei bigode na minha cara e eu percebi, não, não, às vezes as pessoas de bigode são estúpidas também. Mas eu sempre tento ser um ouvinte, né? Quando as pessoas vêm pra mim, e é difícil, porque eu acho que as minhas opiniões são as melhores opiniões do mundo. Não faz sentido você ter uma opinião e não achar que ela é a melhor opinião, porque senão, por que você tem essa opinião? Você acha que a opinião dos outros é melhor que a sua? Pega a opinião dos outros, então, e copia pra você. Esse que é o bom das opiniões. Você pode pegar as que as pessoas falam por aí, pegar pra você e você falar que é sua. Não tem problema. E é por isso que eu ouço, porque eu quero ver, não é por uma questão de empatia nem nada disso, é porque eu quero ver se a minha opinião tem como melhorar. É só pra isso que eu ouço a opinião dos outros. Eu quero melhorar a minha opinião. É uma coisa muito egoísta. E é sempre muito chato ouvir a opinião dos outros, porque todo mundo acha isso da própria opinião, todo mundo acha que é a melhor opinião do mundo, mas você tem que passar por isso. Só que tem essa questão desse assunto, que é a coisa do sommelier de água, que eu sinto que as pessoas estão pegando as opiniões que estão meio comuns por aí e pegando pra elas sem pensar muito direito. E a minha ideia aqui é exatamente essa, é que eu fale a minha opinião. Você não precisa concordar, você não precisa discordar, mas eu espero que isso faça a sua opinião sobre esse assunto ou qualquer outro ficar um pouco melhor. Há muitos anos atrás eu fui apresentado esse vídeo, né, do sommelier de água e tudo mais, e parece que é um assunto sério, porque eu ainda ouço permear eu falei permear e pareceu que eu tava fazendo um trocadilho de novo, mas não é. Eu ainda ouço, vejo esse vídeo e essa mitologia do sommelier de água permear um pouco na sociedade até hoje. Isso deve ser porque isso é importante, então, de alguma forma, porque, né, tem vários vídeos aí que a gente fica rolando e tal, e a gente esquece dele 3 minutos depois. Vídeos como, não posso dar um exemplo aqui porque eu já esqueci, e é um vídeo que umas pessoas ali com a lataria de pessoas, né, de alto garbo na sociedade ficam ali, né, falando como é provar água e a diferença das águas. E aí tem esse hobby que é de encontrar ali a melhor água, não sei o quê. E eu ouço muita gente falar desse vídeo com um tom jocoso, né, ou até com uma questão ali de que é uma perda de tempo, né. Eu gosto sempre de começar a argumentar sobre esse assunto por esse ponto, que nem é o mais importante. A gente vai falar de coisas mais graves aqui ao longo do vídeo, mas primeiramente por ele. É um hobby. Essa coisa de ser sommelier de água do jeito que foi se apresentado é um hobby. E eu sei que hoje em dia a gente não tá mais muito habituado com esse conceito do hobby, né? É uma coisa aí que no capitalismo tardio, até por muito tempo, a gente, né, a gente já esqueceu o que é um hobby. A gente não tem mais tempo de ter um hobby, né? A gente tava o tempo todo, né, trabalhos, né, são muito tempo ali, tem toda a coisa da escala 6x1 e tal. Às vezes o nosso hobby é tomar 2 banhos por dia e é isso. Então aqui a gente tem claramente um conceito de classe social embutida, né, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, mas hobbies não tem uma finalidade exatamente. Eu vejo gente falando, nossa, sua vida tem que estar muito boa pro seu hobby ser beber água e tal, mas, gente, a vida tem que estar muito boa pra você ter um hobby. Qualquer hobby que seja, desde você colecionar selo, nem sei se alguém faz isso ainda, desde você, sei lá, tocar um violão, ou até mesmo, né, ser um sommelier de vinho, ou ser um sommelier de água mesmo, a vida tem que estar um pouco melhor do que a da maioria pra você ter tempo de ter um hobby. Então, assim, é uma perda de tempo? Meio que é, dependendo do ponto de vista que você olhe, mas é um hobby, né, e isso a gente não pode esquecer. E aí a gente tem o primeiro argumento, que é um pouco mais delicado, que é que as pessoas falam, ah, mas a água não tem gosto. E eu confesso que esse argumento me pega no coração. Eu não sei se é um privilégio da minha vida que eu tive, né, quando eu era criança, um pai que ele se importava muito comigo tomar água. Ele ficava, mano, empurrando água pra mim. A gente tinha brincadeira de quem bebia água mais rápido. E eu, né, fiquei bom nisso. Uma época a gente pegava copos grandes e ficava bebendo água. Eu bebia água muito rápido. Era um lance, assim, sabe? Eu sinto muito né, pela memória do meu pai, que hoje eu ando preferindo beber, né, Coca Zero aí do que uma água, né? Eu não tô honrando a história que ele me deu. Mas a gente tinha muito essa coisa na infância. A gente bebia muita água, de diversos jeitos. E o meu pai era até um nível maior, que ele era habituado à ideia da água com gás, né? Que como eu era uma criança, eu não gostava, né? E pra você gostar de água com gás, você tem que ter um paladar um pouco mais apurado. E eu acho que é realmente um privilégio que eu tive, assim, visto que eu vejo muita gente hoje em dia que tem que se forçar a beber água, né? Você tem aplicativos pra te lembrar de beber água, e porque o seu corpo já não te lembra de beber água, não sei muito bem como é que funciona. E pessoas andando com aquelas garrafas de ferro gigantescas, parece o tamanho de uma bomba atômica, aquilo. E aí elas ficam, né, tendo que beber água. E eu preciso falar um pouco dessa garrafa, porque tá virando uma
questão de saúde pública mesmo, porque quando elas caem no chão, elas fazem um barulho ensurdecedor, todo mundo no quarteirão ouve, o meu autismo fica extremamente atacado. A gente é habituado a entender na escola que a água é inodor, que a água eu não lembro muito, mas que ela não tem gosto, que ela não tem cor, que ela não tem cheiro, né? Mas isso é efetivamente mentira, não só pela coisa padrão que a gente já conhece de ver onde a água tá armazenada, né? Já deve ter visto aí pessoas da sua família falarem que a água do filtro de barro é melhor, e tem essa coisa mesmo, né? Onde ela é armazenada afeta muito o sabor da água, né? Você tem ali a água do filtro de barro, o barro ele tem uma porosidade que faz a água ficar fresca e ao mesmo tempo também filtra ela de um jeito, né? A filtragem afeta muito o sabor da água também. Isso muda as coisas, obviamente, mas não só essa questão, dependendo da naturalidade da água também, ela muda o gosto. Um estudo publicado na revista Neuroscience foi liderado pela Yuki Oka, e obviamente eu não faço ideia de quem é essa pessoa, mas tem que falar aqui, né? As pessoas gostam de embasamento, o Pirula fez a gente botar aí fonte nos vídeos e tudo mais, né? Então eu acho importante. Esse estudo provou que a água tem um sabor amargo. Só pra vocês entenderem um pouco melhor, eles fizeram testes em ratos, né, e aí eles deram água pro rato, e em cada vez que eles davam água, eles inibiam os receptores de algumas áreas do paladar pro cérebro do rato, né, eles fizeram isso com várias áreas das papilas gustativas do rato, fizeram com sabor salgado, né, tipo, inibiram ali as papilas, os receptores das papilas do salgado, e aí no que eles deram a água pro rato, inibindo os receptores de sabor amargo, o cérebro do rato não recebeu estímulo nenhum. Então, já que eles deram água pro rato e quando estava inibindo o amargo, nada foi registrado para o cérebro dele, isso prova uma coisa. A única coisa que isso prova é que rato sente gosto amargo de água, só. E não só os ratos sentem gosto de água, como também os esquilos, né, sentem gosto de água, e vários insetos também sentem gosto de água, né, eu sei que muita gente esquece, mas insetos também são animais. E esse estudo todo fez até alguns cientistas acharem que precisava de uma nova classificação para o gosto de água, né, eles estão tentando chamar aí de o sexto sabor, que para mim não faz sentido nenhum, devia ser o primeiro sabor, né, é água, porque a gente sente o gosto da água, só que a água é literalmente o alimento mais básico das coisas, ele é o alimento zero, né? Você tem coisas ali pra cima, tem coisas pra baixo, né? A partir da água, né? Tudo é a partir da água. Todas as coisas do mundo existem a partir da água, e é por isso que a gente tem mais dificuldade de sacar, porque até a nossa saliva tem um sabor, na verdade, mas a gente não sente porque é habituado ao sabor de saliva desde que a gente nasceu. E esse que é um ponto importante, é que a gente tá o tempo todo em estado de hipnose com isso. A gente tá tão habituado a esse tipo de informação, como por exemplo, gosto de saliva, desde o início da vida, que a gente tem dificuldade de assimilar ele como algo, né? Só que esse algo, ele só não é algo porque a gente é ser humano, né? Da mesma forma que, sei lá, 45 graus pode ser quente pra gente, mas é só porque a gente é ser humano e a gente tá habituado a uma temperatura X na nossa vida e tal, mas se você for falar com alguém que não é um ser humano, fora do mundo, ou simplesmente com um sulista, que às vezes também não é um ser humano, eles vão falar que, na verdade, 45 graus é muito mais quente do que o normal. Aparentemente, eles gostam que a gente sempre fale disso, então eu tô aqui falando. Legal, vocês amam frio. Legal. Então você dedicar um tempo da sua vida para um hobby que é entender variação de uma das coisas mais básicas da vida do ser humano e que o ser humano mais tem dificuldade de entender variação, né? Eu não entendo como isso não pode ser um dos hobbies mais maneiros do mundo. Porque assim, eu tenho certeza que é muito mais legal você degustar um vinho e tudo mais, mas eu tenho certeza também que é muito mais fácil você sentir o gosto de um vinho, né? Me parece que a uva tem mais gosto na sociedade do que a água, né? E a água é ali a base de tudo, né? O meu gato vai ficar falando no vídeo inteiro. Ele quer falar também. E a água é a base de tudo, né? A água é a base de tudo na vida. E quando você tá ali tentando decifrar a base da vida com base em algo que é da vida, que é o paladar, só é possível existir por causa dessa própria água, você tá literalmente tentando decifrar a vida, não é? E isso é extremamente real, cientificamente falando, e eu não tô romantizando as coisas aqui afins de qualquer coisa que você acha que esse vídeo é. Da mesma forma que você tem o sommelier de café, né? Que ele entende ali como é que você tem que plantar aquilo, como é que você tem que colher, como é que você tem que processar aquilo, como é que você tem, né, para toda a história que se passa do café até ele chegar ao consumo, como você tem que servir aquilo, o que você tem que comer antes, depois. Existe a harmonização de café também, é uma coisa muito complexa. Algo semelhante acontece com a própria água. O site casadasciencias.org disse que o sabor da água vem pela formação primal da água, que vem ali com base nos minerais que estão inclusos na água, né? A gente acha aí que a gente fica consumindo água pura, né, e tudo mais, ficam
falando que a água não tem gosto, a gente acha que essa água que não tem gosto é água que a gente consome, não, a gente consome água mineral. Eu não sei se, né, enfim, tá ali escrito e tal. Não sei se já deu nas garrafas de água ali, fica sempre, às vezes algumas até se gabam de falar de qual fonte que tá vindo aquela água, né? Porque a mineração de cada fonte, de cada lugar ali que a água foi formada em aquíferos subterrâneos, às vezes por onde ela passa, quais pedras ela passa, né? Tem vários tipos de pedra diferentes também, faz com que a água acumule em sua formação minerais diferentes, né? E aí você fala, mas aí é o gosto do mineral. Não é o gosto do mineral. Não é igual um chá que você, tipo, coloca algo diferente na água pra que ela vire ali com gosto do chá que você gosta. Não sei como é que você faz isso, mas às vezes tem gente que gosta de chá, né? Não, literalmente o que é a água, né? Ela fica ali com a formação mineral, é o que ela é. Ela é naturalmente composta por minerais da natureza. A natureza coloca minerais na água e você, né, consome ali águas de diferentes locais com minerais diferentes que causam sabores diferentes na água também. E o site afirma nesse artigo que os minerais que cada água acaba tendo na própria história, né, dizem muito sobre a história não só da água, mas também da própria terra. Que querendo ou não, infelizmente, a gente tá na terra e a gente sai dela, infelizmente, né, isso também vira parte da nossa história. Uma das coisas mais bonitas que eu já li sobre esse assunto de, né, sabor de água, vem desse artigo e eu vou ler pra vocês agora. Me desculpem sobre, né, o linguajar aqui super rebuscado, mas dá uma olhada. Falar de águas minerais naturais é contar histórias, uma vez que a natureza transversal da temática da água permite pontes entre a ciência e a cultura, ou entre o passado e o presente, ou entre a saúde e o ambiente. Por exemplo, quando provamos águas minerais naturais das terras de Monfortinho, falamos da água que circula em quartzitos, rochas que naquelas regiões se formaram há cerca de 480 milhões de anos pela deposição de sedimentos num fundo marinho repleto de trilobite e outros seres vivos primitivos. Assim, provar a água das termas de Monfortinho é atravessar vários episódios da história da Terra e importantes eventos que moldaram o nosso planeta nos últimos bilhões de anos. Provar águas do Vimeiro é falar da Rainha Santa Isabel e da Infanta Dona Leonor, figuras históricas emblemáticas que reconheceram as virtudes das propriedades terapêuticas das águas santas do Vimeiro. Então, um sommelier de água, ele estaria literalmente entendendo de forma muito profunda e específica a história da própria história em si. E não é uma coisa fácil de se fazer essa coisa de ser sommelier de água, né? Tem pessoas que precisam, ou que fazem, ou que querem, ou que necessitam de alguma forma fazer cursos que duram até 6 meses para você ser um bom sommelier de água. E isso afeta diretamente a sua vida de que está assistindo aí. Existem pessoas que são pagas pela Sabesp, que trabalham na Sabesp para provar e ser, né, um provador ali de água com estudo de 6 meses da água de São Paulo. Sim, você acha que seu emprego é ruim? Pois lembre-se que tem pessoas que o trabalho delas é provar a água de São Paulo. E eles fazem isso para ali captar de uma forma mais rápida do que um estudo poderia captar, de uma forma mais precisa, né, ou de uma forma diferente na precisão, se a água de São Paulo tá ali, né, apta para consumo, se tem alguma coisa que tá acontecendo de errado ali. E isso sendo sommelier de água com estudo, né? Deve ter algum certificado até pra você colocar na sua parede e tudo mais. Então todo esse ponto aí de, né, você provar uma água aí com o seu próprio corpo, entender ali as variedades da água, entender, né, uma das bases ali da humanidade mais básica, né, que fazem ali, né, você entender melhor sobre a sua própria história, entender melhor sobre, sei lá, mano, sobre lagos que literalmente eram o jeito que a gente separava as terras, né, toda a história que isso dá, tanto da Terra, tanto do universo, se você quiser. Eu não sei como isso não é considerado como uma coisa literalmente maneira, né? Só que aí vem um ponto que eu acho que é importante a gente falar aqui também. Pra você chegar num ponto de que você vire um sommelier de água, né? A não ser que seja o trabalho, você trabalha ali na Sabesp, alguma coisa assim, que você faz isso por hobby. Eu consigo entender e eu vejo, porque eu também fico irritado com isso, que você precisa estar numa status social muito diferente desse que a gente tá aqui, né? Tanto no próprio vídeo que ficou famoso, você vê que as pessoas que estão ali realmente estão vivendo uma vida de herdeiro que a gente não vive. E você precisa estar na vida caminhando de alguma forma em que apareça coisas diferentes do que aparece na nossa vida, como, por exemplo, aparecer a possibilidade de você ser um provador de água. E não é igual a gente aqui, por exemplo, que eu só conheço a água Fiji porque era um meme no Tumblr, sabe? Não, essas pessoas conhecem marcas de água que eu não tenho a mínima ideia que existem porque não tem essa
diversas marcas de água no Mercado Dia, que eu vou aqui toda semana. Eu sinto muito por isso, porque eu tenho certeza que o Mercado Dia faria um rótulo com um nome muito mais legal do que o que é de verdade. Só que aí é um lugar que eu não posso ajudar muito, entendeu? Eu entendo tudo isso, eu acho que na verdade o problema aqui é estritamente, né, político mesmo, né? E aí não é uma coisa que eu vou poder ajudar aqui exatamente. Aí você vai ver o seu youtuber de esquerda favorito que tá num quarto neon ou num quarto sem nenhum neon, né? Tem vários tipos aí de youtuber de esquerda que vão falar disso e vão falar como que a gente faz para que o hobby de ser sommelier de água seja acessível a todo mundo. Não sei se é disso que eles estão falando, mas devia ser. Porque o problema, a coisa em si, como eu já disse, ela é super interessante, né? E você, né, daí fica às vezes falando, nossa, que coisa estranha esse negócio de ser sommelier de água, mas na verdade é um negócio bem maneiro, né? E que faz a gente lembrar o tempo todo sobre como que a gente tá nesse estado de hipnose constante durante a vida, né? A gente acha aí que a água é tudo igual, ou que a água é uma coisa tão normal, natural e que não tem coisa, mas isso é um estado de hipnose que a gente tá sobre a vida. A gente pode ver esse estado de hipnose em várias coisas da nossa vida. Por exemplo, você tá assistindo esse vídeo aí ou no seu celular ou na sua televisão e a gente não se lembra. E isso não é um celular, nem é uma televisão. É um nome que a gente deu para como as coisas se organizaram ali de um jeito X, né? E na verdade, né, ajuda esse nome a gente a navegar pelo mundo e tudo mais, mas isso é tudo uma invenção. Não tem nada, não é algo exatamente, né? É um jeito que a gente, por estado de hipnose, que a gente tá desde o início da vida, a gente vai, né, captando como é. Ah, mas a saliva não tem gosto. É um estado de hipnose. Não tem nem saliva, né? Nem existe isso de verdade. Mas a gente acha isso porque a gente tá no estado de hipnose de achar que isso é o natural, né? Você vai botar isso aqui na boca de um ET, ET de Varginha, e aí você vai ver que ele vai falar, nossa, isso aqui tem um gosto muito amargo, ou um gosto muito de saliva, né? A gente vai ter que explicar esse conceito, vai ser muito complicado, espero que isso nunca aconteça. E óbvio que isso faz a gente lembrar também das hipnoses propagandísticas de política, por exemplo, que a gente tem por a gente estar, né? A gente está pensando tudo isso porque a gente está aqui localizado no Ocidente, num país como o Brasil, num país em que, né, recebe aí todo tipo de propaganda manipulativa sobre diversas coisas, sobre diversas ideologias. Por que que a gente pensa desse jeito que a gente pensa aqui agora? Como que isso, né, faz a gente navegar no mundo também, achar coisas do mundo, né? Isso, né, é uma coisa que a gente tem que refletir sempre, assim, e eu acho que o sommelier de água, trazendo a reflexão pra gente de que água tem gosto, sim, faz a gente pensar, né, coisas de como que a gente está sendo manipulado sobre a nossa natureza e se existe essa coisa de natureza, né, ou sobre, né, as coisas que a gente é ensinado ao longo da vida, né, como, por exemplo, sei lá, por que que o Donald Trump, ele não é um ditador, sendo que ele faz coisas muito parecidas com um ditador? Algo a se pensar aí. Eu acredito que é isso que os sommeliers de água têm a nos ensinar, pelo menos por hora. Então é isso, depois desse vídeo inteiro, o que eu tenho a te fazer é te obrigar a se inscrever nesse canal, dar like nesse vídeo. Isso não é um pedido, né? Isso é uma obrigação mesmo, né? Você tá assistindo esse vídeo aqui, né? Como você pode ver pela minha cara, eu sou um nerd, então você saiba que eu tenho meio que todos os seus dados, né? Tem todos os seus, né? Todas as informações, seu nome, né? Porque eu recebo aqui no e-mail que eu tenho. Tem todo, né? Todo mundo que vê o vídeo, eu recebo aí o nome da sua família, sua localização, então é melhor que você, né, dê like e se inscreva no canal também e comente alguma coisa, né, vou adorar ler seu comentário, depois eu ainda quero fazer um vídeo só respondendo comentários aqui, e enfim, pro seu bem, espero que você se inscreva nesse canal e faça isso, tá bom? Espero que isso tenha de alguma forma melhorado sua opinião sobre o mundo, né, ou piorado de alguma forma, então aí você pega sua opinião e joga fora e pega outra, e é isso. Um beijo, tchau, até a próxima. Bem-vindo ao Nome Chamativo.